com a Semana em Foco, os destaques da semana na visão do portal Meso Regional com Jefferson Santos, que está aqui com a gente. Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Jorge Tais, bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá FM, leitores do Meso Regional também estão aqui conosco pelo Instagram, pelo YouTube, enfim, pelas redes sociais, mundo afora. Agora, vamos justamente sobre isso, né, Jorge? Que antes ninguém sabia quem era que estava por trás dos microfones. Hoje as lentes mostram aí, todo mundo está nas rádios. Não existe mais anonimato, né? Todas as pessoas já podem conhecer quem é, né? Vendo através do YouTube, de outras redes sociais, né? E antigamente o rádio tu imaginava a pessoa, né? Hoje você consegue enxergar a pessoa. Exato. É verdade. Vamos começar falando sobre as Olimpíadas, né? Já que a gente está vendo aqui a apresentação da ginástica rítmica, apresentação da brasileira. Como é que você avalia a participação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris? Jorge, eu sou um amante assim, do esporte, eu realmente me emociono, chorei agora na canoagem ali, com a medalha de prata, final, torcendo para que dá esse um ouro, né? Quase, né? Olha, mais ontem, 100 metros. Exatamente, daria, né? Ontem, né, a eliminação do time de voleibol feminino, né? Triste, né? Porque elas fizeram uma campanha brilhante e eu sou brasileiro mesmo, torço, visto a camisa, fico lá na torcida e ao mesmo tempo na torcida fora dos Jogos Olímpicos também, para que de fato o esporte seja levado a sério no Brasil, porque infelizmente ele não é. Salvo algumas exceções, e principalmente se falando de esporte coletivo, né, o esporte é pouco valorizado no Brasil. Um esportista de alto rendimento, de nível olímpico, às vezes ele tem dinheiro para pagar o aluguel e não tem dinheiro para ir treinar. Essa é uma realidade dos atletas brasileiros. Então, o brasileiro que chega numa Olimpíada, ele já é vitorioso. O brasileiro que chega numa Olimpíada e faz bonito, não somente, né, aquele que ganha medalha, ele ganhou 2 vezes. Aquela menina do remo também, do caiaque, né, da canoagem. Da canoagem, que ela ficou em quarto em várias provas. Que mulher fascinante, guerreira. Quem conhecia ela antes de 2024, antes de agosto de 2024, né? A própria medalhista do judô, quem conhecia ela? 13 mil seguidores no Instagram. Cidade dela, batalhadora. Agora mais de 3 milhões de seguidores. O Japinha do skate. O Japinha do skate, né? A Tati do surf. Isso. Né? Apesar de ser uma atleta... morar em Santa Catarina. Ela sonha em morar em Santa Catarina. Apesar de ser uma atleta já está há tempo na modalidade, né? Mas quem eu conhecia, pouco, né, conhecida, né? Não sei quem acompanha o surf mesmo, né? Mas que não é tão popular assim. Mas aí, cara, se tivesse assim, 3 exemplos ali de... Não, a Rebeca Andrade, né? Sem dúvida nenhuma, né? A Tati do surf e a goleira da seleção brasileira, que levou a seleção brasileira até todas as mulheres, mas até onde chegar. E as mulheres, né? Porque o esporte brasileiro hoje é das mulheres, né? Exato. Mas o Queiroz, né? O Isaquias, o Isaquias Queiroz, ele é um cara que brilhante. No taekwondo a gente teve surpresas também. Eu, para quem não sabe, pratiquei muito, fui para torneios internacionais, apesar de hoje estar aí com meu sobrepeso, Jorge, mas fui para torneios internacionais, medalhista inclusive de taekwondo, é o esporte que eu amo. Pouca gente entende quando vê aquelas pernas ali, mas é muito difícil. Aqueles 2 minutos de um round parece uma alternidade, é de pôr a língua para fora, aí você usa o protetor bucal igual no boxe, por exemplo, ou em outras lutas. Aquilo ali te atrapalha na respiração, você sofre quase, como se você ficasse 2, 3 horas treinando o momento de um round, de uma luta. Então chegar ali, né, competir com coreanos, turcos, cazaques, que são muito bons, né, os asiáticos, enfim, nas lutas,
e ainda ganhar medalha, desbancar, às vezes, o melhor do mundo, como fez a nossa judoca, né? A número 1 e a número 2 do mundo. Olha só quem eles enfrentaram, né? Foi lá e ganhou ainda a medalha de ouro, se tornaram medalhistas através da repescagem. Então, e tantos outros esportes que poucos são populares, né? Às vezes que muita gente nem conhece. O tênis de mesa, né? Poxa, torcendo pra caramba pro Calderano ali, não deu, mas não deu pra equipe também, né? Mas assim, para valorizar, para estimular a juventude, mas sobretudo, né, da gente realmente acordar para valorizar o esporte desse país que tira tanta gente da miséria mundo afora, que dá oportunidades. A gente precisa mudar a nossa visão com relação ao esporte. O incentivo precisa ser na base, na construção, mas infelizmente a gente tem que lutar duas vezes, né? Principalmente o atleta. O atleta, muito mais, né? E esporte é empreender, né? Muita gente ganha a vida, emprega através do esporte. A gente só precisa levar isso a sério, enxergar que isso é muito bom para todos nós. Não adianta só investir na base, porque isso tem que ter continuidade, chegar ao alto rendimento. E não adianta só ter alto rendimento também, porque você precisa de base. O certo é ter uma sequência, né? Uma consequência disso tudo. Jefferson Santos, vamos lá. Notícias da semana. Olimpíada é um dos destaques da semana, né? Que pena que tá acabando já, né? Tá chegando na reta final. É isso aí. Por mim poderia ter o ano inteiro. Vamos lá, porque a gente começou essa semana, assim, cara, com uma violência nas estradas, né? Incrível. Foi a segunda-feira, 5 óbitos no trânsito, 3 óbitos em Blumenau, 1 em Pomerode. Assustador. O início da semana, né? A segunda-feira, aqui na nossa região. Foram 2 óbitos ali em Pomerode. Na verdade, amanhã começou com esse acidente, as 2 mulheres faleceram. Na verdade, começou já a madrugada com alguém jogando o carro em cima de uma moto, né? Pela denúncia do condutor. Eu vou te falar, Jorge, que eu não aguentava mais, literalmente, falar de acidente de trânsito na segunda-feira. Eu acho que em 10 anos de profissão foi a segunda-feira mais tenebrosa que eu já narrei com relação ao acidente de trânsito. Faço de tudo que eu já pautei, assim, que machuca o coração. Teve o atentado à creche, que esse mês nós vamos ter no dia 29 o julgamento, né? E aí, né, um dia com tantos acidentes de trânsito assim, eu fui na BR-470, onde, né, aquela senhora que estava gestante, ela estava grávida, ia para consulta em um hospital em Brusque. No meio do caminho, foi avisado que a consulta foi cancelada, uma irresponsabilidade gigantesca. E por conta desse cancelamento é que o acidente aconteceu, porque houve o retorno ali, um motorista deu a vez, o outro não, e a carreta acabou colidindo. Ela tinha 50 anos de idade, estava grávida, apesar de que essa informação foi dita em primeira mão, depois desdita, enfim, mas sim, ela estava grávida e ia fazer uma surpresa para o marido. O marido não sabia que ela estava esperando o bebê, que eles estavam esperando o bebê. Ele já tem outros filhos, né? Mas na menopausa ela engravidou. Uma situação até rara, né? E aí depois também o seu Manuel veio a falecer, também internado no hospital horas depois. Então triste, aquelas 2 mulheres, né, na colisão, e depois aí o empresário na rua Johann Hoff. Naquele acidente da Johann Hoff, eu estava tomando banho já, cansado, já início da noite, e aí veio a informação para mim, e aí eu realmente pensei comigo mesmo, eu não quero ir num local porque narrar mais uma tragédia é pesar demais uma segunda-feira que já tinha 4 óbitos na conta, assim. Então, a gente tem que refletir, a gente vive falando aqui, né, Jorge, sobre o trânsito, a impaciência, e detalhe, né, eu já estava cansado porque meia-noite eu tinha ido lá naquele acidente, que não foi acidente, foi uma tentativa de homicídio, em que um corretor de imóveis tentou ali contra a vida de um motoboy. Desentendimento no trânsito, antes ou não justifica esse ato. Ato esse
que está sendo registrado nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, com óbitos, e que aquele ali poderia ter ocasionado. O motociclista está fazendo tratamento médico, ele não chegou aí para o hospital naquele momento, mas ele está com um problema no joelho, e aí isso aí vai ser discutido na justiça. Polícia Civil abriu inquérito. Um motorista da BMW 116i já tem um histórico de violência no trânsito, já se envolveu em outra confusão. Os advogados dele me falaram que ele teria se apresentado à polícia. A polícia nega essa apresentação. A princípio, somente os advogados foram até a delegacia, a divisão de investigação criminal. Então vamos ver o que vai acontecer. Ele escondeu o carro, tirou do carro onde mora, a polícia foi até no local. E isso aí a gente já começa a suspeitar dele enquanto indivíduo, né? Porque se ele não tem nada a negar, ele diz que não é bem o que aconteceu, não é bem o que o motociclista divulga, relata para a polícia, mas enfim, eu falo todo dia com o motociclista e tento falar com ele também. Ele só fala através dos meus advogados. Os advogados dele, por sua vez, dizem: só nos manifestaremos em momento propício. Vocês têm muito o que explicar para a sociedade, isso é um fato. E o trânsito continua violento, né? Aliás, o trânsito não é violento, as pessoas é que são violentas e transformam o trânsito em violência, esse né? Esse tipo de coisa vai resolver o quê? Para quem? Não resolve nada para ninguém. Só complica. Só complica. Jefferson, amanhã seu celular pode tocar de repente um sinal do nada, do além, como diriam, e você receber ali uma mensagem. É um novo sistema de alerta da Defesa Civil, da Defesa Civil Nacional em parceria com a Defesa Civil de Blumenau. Amanhã às 3h da tarde vai ser lançado esse novo sistema de alerta. E Blumenau é uma das 11 cidades que estão envolvidas nesse projeto, que durante 30 dias vão fazer aí esses testes, né, de comunicação. Não precisa fazer cadastro, não precisa fazer nada, né? Simplesmente, se o seu celular estiver conectado na internet, ele vai tocar o alerta, né? E esse é um novo sistema, né, que promete agilizar essas informações em casos de desastres. Legal, né? Blumenau e Gaspar, uma das 11 cidades do Brasil inteiro nesse projeto piloto. Isso reforça o quanto Blumenau leva a sério prevenção com relação à catástrofe eu não diria talvez até prevenção, né? Mas na execução dos alertas, isso tudo a gente é pioneiro. Porque quando a gente se fala em prevenção, a gente precisa ter outros olhares, outras medidas, que é nas periferias onde a ocupação irregular continua. Aliás, moradores da rua Augusto Gró, divisa Blumenau e Gaspar, estão sendo notificados para deixarem suas residências. Mas como que foi permitido, ou como não foi visto, que eles construíssem naquelas ribanceiras? Para quem não conhece, quem passar a conhecer verá algo assustador. Não é só na rua Augusto Gró, Morro da Goiaba, na Garuva, como é conhecido também, tem algo assustador, e desafio a qualquer um blumenauense, se a gente for agora lá, nós vamos ver neste momento construções sendo identificadas de maneira irregular. Agora, ou em qualquer outro dia do ano. Eu não sei como a fiscalização da prefeitura não vê isso. Fato, número 1. Mas voltando aqui ao alerta da Defesa Civil. A gente noticiou, mesmo o jornal noticiou, inclusive teve uma reunião com essas defesas civis do Brasil afora, explicando a par e passo como isso vai acontecer. Blumenau lá com cadeira de honra, né? Defesa Civil Nacional vem aqui para Blumenau para ver como as situações aqui são lidadas quando há situações climáticas, e
a gente está no ano em que foi registrado a maior catástrofe climática da história do Brasil e que aconteceu no Rio Grande do Sul. É louvável essa iniciativa do governo federal, só não dá para entender, né, Jorge, por que demorou tanto. Nós estamos em 2024, até então a maior catástrofe climática era 2008 aqui na nossa região. Aí depois Teresópolis, né, mas aconteceu muitos óbitos lá, também área de Ribanceira, mas se falando em proporções, né, territoriais, Blumenau, Luiz Alves, Ilhota, enfim, a de 2008 foi muito maior. E aí a gente fala em 22 anos, perdão, 22 anos, né? Tô calculando errado aí, 16 anos, né? 16 anos, exatamente, para que um alerta tão simples, que está na mão de qualquer um de nós, aliás, de acordo com os dados do próprio IBGE, são quase 2 aparelhos celulares por pessoa, e a gente vê isso acontecendo somente em 2024. Que venha com avanços e que não seja esquecido. Novidade também é a aprovação da construção de um novo dique ali da rua 1º de janeiro para Blumenau, né? Isso aí também é muito importante. E é louvável, a gente tem que reconhecer. Tomara que o governo eleva a cota e muda a situação da enchente em Blumenau se isso acontecer. Né? Exatamente, muda a situação da enchente, impacta em quase toda a cidade, né? Principalmente nas áreas mais suscetíveis às cheias. E o seguinte, né? A gente não pode esquecer das barragens. A eleição começou, o governador é mais um daqueles que passaram lá no Centro Administrativo de Santa Catarina, que agora está, que ele disse que ele está comprometido e que vai fazer. Mas até o momento a gente está aguardando algo em definitivo com relação às barragens. O que a gente vê é a associação do Rio Itajaí acontecendo em Rio do Sul, que ainda assim, apesar de ser elogiável, louvável, é uma mitigação paliativa, vamos dizer assim. É muito pouco, né? Bom, vamos lá. Só para lembrar, né? Você pode estar numa chamada de vídeo, fazendo qualquer coisa no seu celular, que de repente vai aparecer e vai fazer um barulhão mesmo. Não se assuste. Sonoro. Quem está desavisado... Vai te alertar, é para alertar mesmo, né? Quem não está ligado na imprensa, que a imprensa Blumenau é séria, vai se assustar, né? Vai se assustar. E vai abrir ali uma janelinha no teu aparelho celular. Se tu der um ok lá, dizendo que você está ciente, isso para e passou, deu teste. Se você não dá, fica, né? Exato. Ô, Jorge, fica ali por uns 10 segundos. Vai tocar tudo. Esse sinal, essa mensagem, esse sinal deve ser emitido entre 3h10 e 3h15 da tarde amanhã. E vai para todos os celulares registrados em Blumenau que tenham sinal 4 ou 5G, ou um Wi-Fi em casa, né? 4 ou 5G, entendeu? Então, não... precisa cadastrar, não, nada. É direto a Anatel, Defesa Civil, então tá direto, tá registrado, vai tocar. Mas você também pode enviar um SMS para o número 40199, um SMS, o antigo torpedo, né? Exato. E aí você cadastra você só manda o número do seu CEP. E aí você começa a receber alertas da Defesa Civil sobre a previsão do tempo, inclusive. Vem a onda de frio agora, nesse final de semana chegando. Vem tudo por SMS. Vem tudo por SMS. Então, esse alerta que a gente está falando é alerta de desastres. Isso. É quando você tem que sair do local onde você está. Exatamente. Bem lembrado, Jorge, só para não confundir, né? E é um teste, né, gente? Também não é nada que está acontecendo, até porque o tempo vai ser firme e friozinho. Queda de 70% no número de trotes repassados ao SAMU. O pessoal está se conscientizando, parece, né, de que isso não leva a nada, muito pelo contrário, só traz prejuízos a pessoas que necessitam de atendimento. Né? Isso. Tem um programa do próprio SAMU, que é SAMU na escola, né, Escola SAMU, enfim, que tem alertado isso. Então, há de se entender que era o público mais jovem, criança, adolescente, talvez passando trotes, mas tinha um cidadão aqui em Blumenau que chegou a receber voz de prisão, Jorge Tais, porque morador do Progresso,
Ele era profissional do trote, tanto para com o SAMU e do Corpo de Bombeiros. Um cidadão já adulto. Profissional do era trote? Era um profissional do trote. Ele passava muitos trotes, tanto para o SAMU quanto para o Corpo de Bombeiros. Está respondendo o processo, inclusive, mas a boa notícia é que 70% é um número muito importante na redução do número de trotes. Quais as 3 cidades que mais tinha registro de trotes? As 3 mais populosas: Joinville, Florianópolis e Blumenau. Essa redução é impactante e resulta, sim, no salvamento de vidas. E isso impacta nas nossas vidas, porque quando a gente liga por uma central de emergência, a gente pode ser prontamente atendido. O Mesorregional só vou fazer um adendo aqui, uma reportagem sobre a mudança da central do Corpo de Bombeiros para Balneário Camboriú. Isso definitivamente vai dar muita dor de cabeça ainda, mas muita dor de cabeça ainda mesmo o governo do estado. Se vocês não mudarem essa realidade, vai morrer gente, a gente vai ter que noticiar que teve gente perdendo a vida por negligência do atendimento da central de operações do Corpo de Bombeiros, que sempre funcionou e funcionou bem. Não há motivo, não vejo como economia, não vejo nada disso. Eu precisei recentemente ligar, fui muito mal atendido como nunca antes. Nunca antes. Então, assim, a pessoa lá não sabe a realidade das cidades aqui da nossa região, nome de ruas. Para vocês terem uma ideia, teve uma criança atropelada essa semana, aliás, ontem à tarde, Rua Augusto Gró, que eu acabei de citar aqui sobre a área de ocupação irregular. Uhum. Uma criança foi atropelada lá. O sistema gerou como bairro Vila Nova. Quero eu acreditar que as viaturas não foram para o bairro Vila Nova e direto para o bairro Nova Esperança. Mas se elas tiverem ido para o bairro Vila Nova, o tempo de resposta já mudou, muito. Né? E se fosse uma vítima grave, esse tempo de resposta poderia custar uma vida. E de uma criança. Mas qual é a alegação para mudar a central? Não tem alegação, né? Tem um Só monte mudou. de explicação. Mas, para melhorar, a gente já está vendo que isso não aconteceu. Então é hora de rever. Vamos lá. Febre Oropouche agora virou uma preocupação mundial. E a preocupação maior é com o Brasil. Com o Brasil, né? Depois de óbito em São Paulo, é que surgiu esse alerta da Organização Mundial da Saúde, alertando o mundo inteiro sobre essa situação que ocorre no Brasil. Tudo isso transmitido por aquele mosquitinho quase que invisível, né? O chatinho do Maruim. Agora é inacreditável, né, cara? A gente já passa o que passa com a dengue. Esses insetos estão trazendo um prejuízo enorme para a nossa saúde, Exatamente. E a gente sempre conviveu com o Maruim. Nem fala, cara. Não dá para roçar grama. Não dá para roçar. Eu tenho... Onde tem bananas, aumenta, né? Por isso que a infestação... Luiz Alves ali teve aquele todo... Eu tenho banana na minha casa, tem bananeira na minha casa. E eu percebo que se for na casa da minha mãe, onde não tem bananeiras, eu também sou incomodado pelo Maruim. Agora, é muito mais difícil que o mosquito da dengue. Por quê? Usar repelente o tempo todo, a gente não vai lembrar o tempo todo, né? E esqueceu de passar no cantinho da orelha. O malvado do inseto, ele vai lá naquele cantinho que você esqueceu de passar. Quando você está dormindo, por exemplo, né? O Maruim, ele é mais diurno, né? Do que um pouquinho diferente do mosquito da dengue, que é no final da tarde, início da manhã. Perdão, gente. Mas o Maruim, ele te ataca ali durante o dia inteiro. E gosta principalmente do final do dia. Eu, pelo menos, percebo isso, né? Não sei nem se ele tem um horário mais propício, mas é o dia inteiro. Abrir a janela de casa para dar uma refrescada, o mosquitinho entra. O que a gente adota lá em casa são velas, né? Principalmente as velas de citronela, que não há uma comprovação científica, mas a gente percebe, assim, popularmente falando, que isso ajuda bastante.
temos que nos preocupar agora também com o Maruim. Vamos dedetizar com frequência, né? Eu acho que é por aí. Ontem a Rede Bandeirantes deu a pontapé inicial, né, para o período de debates nas campanhas eleitorais municipais, né? A TV Bandeirantes foi a primeira a realizar os debates e sempre chama muito a atenção, né? O da maior cidade do Brasil, né? A capital de São Paulo, que teve lá o debate à prefeitura. Esse sistema de debate, eu não tiro nada de positivo para o eleitor, entendeu? Por quê? Porque ninguém fala nada com nada. Ali as pessoas vão para se atacar ou, né, para tentar atrair uma pergunta que faça ele se sair Supremo, tal. Não sei. O que eu particularmente vejo muitos debates, não são todos, Jorge. Nós temos candidatos de alto nível. Mas é mais um programa de stand-up, que a gente poderia dizer não de comedy, mas de ironia, né? Do que qualquer outra coisa. A gente tem lá o candidato que vai à reeleição, né? E os candidatos que foram para o debate. Que, né, o Guilherme Boulos, tem aqui vários candidatos, mas que não participaram do debate, né? O jornalista José Luiz da Atena, né? A Marina do Novo ficou de fora lá pelas regras, né? O candidato do PSTU, do Democracia Cristã, também ficaram de fora. Pablo Marçal, o Ricardo Nunes, do MDB, indo à eleição, o Pablo Marçal do PRTB, e também a Tabata Amaral. Um verdadeiro show de acusações, de mentiras. Mentindo sobre o outro, ele mentindo sobre ele mesmo. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ninguém mostrando assim, eu tenho um histórico, eu tenho caráter, uma reputação ilibada para governar essa cidade com essas propostas. Era o tempo todo acusação acima de acusação, acusação acima de acusação, algo muito ridículo, feio e antidemocrático, diria eu. Sou um entusiasta, torço muito para que os debates elevem o seu nível. Quando a gente vê um debate onde há dois presidentes da República, no caso dos Estados Unidos, fazendo a mesma coisa que a gente viu, por exemplo, ontem no debate para a Grande São Paulo, quem pôde assistir, deixa a gente, às vezes, com a pulga atrás da orelha, né, Jorge? Porque não é só no Brasil. É no mundo inteiro, parece. Tudo pelo poder, né? O poder pelo poder e assim vai. Então tá aberta aí a temporada de debates. Lembrando sempre que nós temos 5 candidatos à Prefeitura de Blumenau aqui na cidade, né? Uma única candidatura já está registrada no TSE, que é do deputado Egídio Ferrari. As outras devem entrar agora nos próximos dias. 128 candidatos a vereador já estão com registros no TSE. Para lembrar a nossa audiência, né, essa documentação encaminhada é analisada e o TSE aprova ou não essa documentação. E dia 16, então, a gente começa a receber os pedidos de votos dos candidatos, porque começa a campanha eleitoral. É quando você sai às ruas, já começa a ver toda a mobilização, começa a receber em redes sociais e por aí vai. Tem já os ansiosos que já queimaram a largada. Recebi mais um aqui agora, né? Já estão pedindo votos, enfim, isso aí vai dar multa. É ilegal, mas gera multa, né? E é o seguinte, eu quero fazer aqui um agradecimento também aos profissionais do Tribunal Regional Eleitoral. Essa turma trabalha muito durante esse período, horas extras mesmo, atendendo a gente da imprensa, atendendo a população, atendendo os candidatos. Então, o pessoal que fica aí no anonimato, mas que tem um trabalho extraordinário em prol de toda a democracia brasileira.
que é o pessoal dos tribunais regionais eleitorais. Certo. E para fechar, olha, o Tribunal Superior Eleitoral também já definiu a nominata de mesários que vão trabalhar nas eleições. Então, se você se inscreveu como mesário voluntário, pode conferir no site do TSE, né, se o seu nome está lá, o local, tudo certinho. Ou foi convocado, né? Obrigatoriamente convocado. Se não há, né, inscrições suficientes, como sempre não há, então tem a convocação obrigatória, mas daí a convocação chega em casa, né? Isso. Jefferson, obrigado pelas informações, ótimo final de semana, vem friozinho por aí, então te aquece. Claro, sempre. Feliz Dia dos Pais, antecipado aqui, Aí, Jorge. exatamente, domingo é Dia dos Pais. Felicidades para todos nós. Um abraço, Jefferson. Privilégio de quem como eu tem ainda o pai, né, para poder abraçar. Isso é ótimo. Eu tenho o meu pai, meu avô, que inclusive vão estar comigo no domingo aí. 3 gerações, é legal, muito bacana. Um abraço. Gente, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço.